Não, Foi. Quando quiser, fique à vontade aí. Calma aí que eu vou espirrar. Pode? Pode? Peraí. Obrigada. Nossa senhora! Isso não foi um espirro, isso foi um xingo. Desculpa, gente. Agora, Gil, é assim que começa o episódio, tá? Nossa. Aí E ela coloca, viu? Você pensa que não, mas ela põe. Quando eu ficava falando baboseira com o Du ali, ela ficava... Depois ela... Ai, meu Deus Não, do elas céu. são os melhores cortes. Sentido, onde a natureza participa da conversa. Pegou o tereré, sentou na sua cadeira e agora vamos para mais uma edição do nosso programa Sentido. Aqui hoje a gente está repleto, né? Com a família agora totalmente cheia em casa. Então, meu nome é André Luiz, estou com a Gabriela de Camargo, com a Maria também e a Alessandra Tavares, que vieram de Goiânia, Goiás. Claro que eu não vou apresentá-las, daqui a pouco elas vão falar um pouquinho mais para vocês. E hoje, nesse episódio, a gente sentou aqui reunido para falarmos sobre o silêncio ou sobre o barulho? Ou sobre ambos? Difícil fazer silêncio com 3 mulheres na roda, né? Como é que a gente vai Olha. falar disso hoje? Imagina, em Goiás somos super silenciosos. Acredito. Mas vamos lá então. Só que não. Eu ficava em silêncio. Eu vou deixar ela se apresentar e depois a gente vem com essa temática e a gente vai discorrendo aqui para vocês. E o objetivo, claro, é sempre trazer conteúdos que façam sentido, né? Principalmente para os olhares, da onde a gente leva esse programa, né? Que é da saúde humana, também da natureza e da espiritualidade. Esses são os nossos 3 pilares, fora os nossos elementos. Então a gente vai passar aí a palavra para elas. Quer falar um pouquinho, Gá? Fala um pouquinho de você. Bom, eu sou Gabriela de Camargo, sou pedagoga de formação, psicanalista, mãe de 3, parceira desse cara que muda de ideia todos os dias na vida. Né? Passou a ser mãe de 6, então. Passei a ser mãe de 6, temos uma grande família e estamos aqui com muito sentido. Mar, fala um pouquinho, Mar. Eu sou a Maria Angélica, de Goiás, né? Estamos aqui com o André. E sou terapeuta, sou consteladora. Iniciei com a constelação sistêmica familiar, tradicional, meio tradicional, né? Porque quântica, bem na base da quântica. E agora trabalhamos com a CSM, que é uma constelação sistêmica multidimensional, é mais aprofundada. E estamos aí. Sou mãe também, mãe de uma adolescente. E estou vivendo essa fase junto com ela, de redescoberta. Ela está me trazendo coisas bem profundas, assim. É um barulho grande. Bora lá, Lê. Gratidão. Meu nome é Alessandra, também sou de Goiás. Sou psicóloga de formação, mas o meu caminho foi aprofundar na terapia quântica e na constelação. Canalizei a constelação sistêmica multidimensional, que leva a questão da metafísica, da multidimensionalidade, da quântica, para dentro desse contexto tão bonito que é a visão sistêmica, né? Sou mãe de 3 do coração e o meu, também saindo não, ainda na adolescência, 18. E agora sou a avó da Ayla, minha netinha, e tive a grata satisfação, e a partir daí não descolei mais, de conhecer o André, de conhecer a Gabi, de conhecer esse trabalho magnífico aqui com os cavalos. E já aviso que é viciante. É um negócio e que conversa com tudo isso, não só profissionalmente, mas com a minha busca de existência, de existir. Então, só gratidão aqui nesse dia que o Criador trouxe todo mundo reunido. A gente já passou o dia de ontem, né, com muitos acessos, com muito bate-papo, com muita troca, muito processo de aprendizado. Então eu sempre agradeço demais, né, quando a Maria, quando a Alessandra também conseguem vir para cá, né? Então sai lá de Goiânia, Goiás, não é uma viagem tão curta, para elas né? Porque elas têm um instituto ali, o pé na estrada, é isso mesmo, né? Instituto Pé na Estrada. E então, para elas já é um hábito comum, mas para mim, que eu saio daqui, né, mais de 2.000 quilômetros aí, ou mais, né, às vezes, que elas rodam bastante aí, mas sempre com uma causa maior. Né? Sim. E gosto demais porque eu uso uma expressão, né,
que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Então aqui a gente tem tudo isso, né? Em alguns momentos o André passa a ser professor, em outros momentos a Gabriela é professora, em outros momentos a Maria é professora, em outros momentos a Alessandra é professora. Então nós todos estamos num bem de que nós nos abastecemos para poder servir um bem maior à vida. Então, né, todos os professores, eles são bons professores quando eles entendem que o processo de aprendizagem é um processo contínuo e que a gente está aqui como eternos aprendizes, né, dessa vida, principalmente contextualizando nisso que a gente, né, além de trabalhar com isso, a gente vive isso, que é os contextos dos nossos olhares, né, seja para o desenvolvimento pessoal, para o autoconhecimento ou mesmo processos terapêuticos. E hoje a gente tem uma temática que a gente quer trazer para vocês, que é sobre o silêncio. Talvez a gente não consiga ficar muito profundo nessa temática, porque a gente começa a discorrer de outras muitas coisas, mas o importante é vocês estarem conectados com a gente e isso servir também para a sua vida, dentro, né, dos nossos processos aí, que sempre é buscar os nossos ambientes, a natureza e os processos dentro de um caminho da espiritualidade para um bem maior, que é um bem à vida. E quando a gente fala de um bem maior, que fala de um bem à vida, a gente não olha para a doença, a gente olha para o processo de olharmos para a saúde, ao invés de olharmos para o que adoece. Mas a gente viu no episódio anterior, né, que o caos também nos abastece para um desenvolvimento maior. Então a gente vai falar de algumas coisas aqui. Quando a gente fala de silêncio, acho que a gente já olha para outro lugar, né? Olha para o barulho, olha para o desconforto, né? E é sobre isso que a gente vai estar trazendo um pouquinho mais com vocês aí, tá bom? E para começar, a gente olha para o ambiente dos cavalos. O ambiente dos cavalos é um ambiente, sim, em silêncio, é um ambiente, sim, em harmonia. Mas, para que essa harmonia ela haja, né, normalmente acontece também dentro desse ambiente de harmonia e de silêncio, conflitos. E os conflitos, eles existem para fazer com que a ordem se retorne. Então, são ordens, né, desordens e depois uma reordem. Trazendo isso, como é que chega para vocês aí? Quem quiser falar um pouquinho a respeito aí, né, sobre esse silenciar dos cavalos, mas ao mesmo tempo essa volta para uma ordem original. Acho que a gente começa num silêncio que não é externo, né? Porque o externo, ele é barulhento. O externo, ele provoca a gente para o caos. Mesmo na natureza, tudo tem um ruído, tudo tem um barulho, tudo tem uma inquietude, nada é quieto. Mas essa quietude, essa paz, esse silêncio que a gente tanto almeja externo, ele precisa existir e aprender a ser construído internamente. E é aí que está o maior desafio. Porque o maior barulho que a gente pode ter, também o contrário disso, não é o ruído externo, mas é o barulho que a gente faz internamente na nossa cabeça, né? Os diálogos internos, as conversas que a gente constrói, o ruído que a gente traz do coração, e isso a gente pode estar no maior silêncio do mundo. Se essa mente não estiver quieta, não existe silêncio que dure, que perdure. Então, a gente começa por aí. O silêncio, ele não tá fora e nem o barulho não tá fora, tá dentro. E aí? Teacher! Eu gosto de uma palavrinha que é meio que senso comum hoje nos estudos, né, de neurociência, da própria psicologia, do bem-estar mesmo, de a pessoa estar mais leve na vida e conseguir olhar para os padrões que a gente fica repetindo sem querer repetir. E a única forma de identificar esses padrões e gerar algum nível de transformação na vida externa é através do silêncio. Tem um termo técnico para isso que se chama neuropresença. Para mim, ontem, no trabalho com os cavalos, eu tenho mais facilidade com o estado de neuropresença, porque eu não espero nada deles, não vou interpretar nada, e eles são silenciosos. Eles fazem o que têm que fazer. E enquanto a gente espera os movimentos, nós ficamos em profundo silêncio. Porque se a gente não ficar, a gente não capta nada que eles estão fazendo. Então, eu falo constelar, percepção, é esse estado de neuropresença. Então, a gente ajuda o nervo vago a trabalhar melhor, né? Dissipar o estresse. A gente vai para uma vida mais consistente do ponto de vista de estar mais leve mesmo, né? De sair um pouco do barulho, que é muito mais interno do que externo, como a Gabi falou. Mas dizer isso é meio que óbvio. Quando a pessoa respira, por um minuto que seja,
oxigena o seu Sim. cérebro, né? Hoje a gente tem uma capacidade gigante em litragem no cérebro, a gente não utiliza nem Nada. 10% disso. É. Algumas linhas já dizem que muito das doenças, dos padecimentos e até da conexão com a escassez financeira tem a ver com não respirar, com desaprender a inspirar e expirar. Uhum. Então, essa condição meditativa, eu gosto muito de um hindu que ele diz assim, um indiano, se chama Sadhguru, muito conhecido. Então, ele fala, a pessoa não faz meditação, ela não silencia, ela se torna meditativa. Quando ela se torna meditativa, o caminho dela se abre Sim. e as coisas acontecem numa fluidez mais leve. E na medida que eu fui levando isso muito a sério, a vida deu um capote para o bem. É um capote para mais, vamos dizer assim, Uhum. né? Acho que para mim silêncio é muita Muito. coisa envolvida, né? A gente até falou um pouquinho disso no episódio anterior, né? Que foi sobre esse estado meditativo, não essa profundidade que a Lê trouxe, mas sobre o quanto isso ficou senso comum mesmo. Ou você tá num extremo de ruído, ou você tá regloso total. E não existe um meio do caminho, né? E a vida, ela pede esse meio do caminho. As coisas vão continuar acontecendo e o quanto você se mantém nessa quietude alinhada ao que é seu mesmo. Como é que tá essa quietude aí, Maria? A gente veio, né? Estamos com o Instituto Pé na Estrada já tem uma semana. E ontem viemos para cá e eu passei, né, ali com os cavalos e tudo, e vocês falando, vem vindo flashes. Hoje de manhã eu ainda falei para a Lê, a gente estava se arrumando lá para vir, e eu falei, tá difícil de respirar. Aí a gente ficou ali, brincou e tal, para poder voltar mesmo. E olha o que você falou, Gabi, de dentro mesmo, né? Como é que estão os pensamentos? Porque dentro é um barulho intenso, assim, insano mesmo. Que hora que você traz? Aí, para mim, que eu vejo que eu tô mais tranquila é quando eu ouço o som entrar. Eu ouço o som dentro do meu corpo, assim, é como se eu fosse ouvindo os órgãos e tirar os pensamentos. Focar nisso, porque senão eu não consigo. Não consigo, eu, né? Tô falando sempre falarei de mim, porque é a minha experiência, não consigo falar do que o outro vive. Mas eu tô respirando aqui pensando, o que minha filha tá fazendo lá, não sei o quê. Não, é aqui, vem para cá, escuta. Então é assim, respirar e sentir o som entrar e vir, né? A neuropresença é no aqui, é você com você. E isso eu tô aprendendo agora. Já tem uma caminhada, você ouve, estuda e tal, mas sempre tem, igual você falou, você vem com uma bagagem e assim, nossa, cabe mais alguma coisa? Dentro desse círculo é o que eu sei, e aqui fora é tudo que eu ainda posso aprender. Então, a gente está sempre agregando. E aí, o que não é bom, você vai passando, né? Vai tirando. E ontem com os cavalos, isso. O silêncio deles, ali, você olhar e deixando eles, né? Eles irem levando. Aí eles vão e eles vão mostrando também, né? Os cavalos vão mostrando também que no movimento deles não tem necessidade. Eles trabalham com constelação, com falar, com analisar, com mostrar para a pessoa, fazer diálogo sistêmico e tudo. E aqui no movimento, não. É o silêncio, eles trabalham e dentro do silêncio eles falam com você. E aí hoje, a hora que eu falei para a Lê, eu não estou conseguindo respirar, porque é muito, né? E assim, respira e vai soltando. Vai fazendo silêncio interno, deixa isso acontecer, né? E é isso. Então, legal. Na experiência perceptual, né, da senso-percepção, a gente acessa muito esse estado de presença e o silenciar, né,
claro que a gente observa ali os cavalos, mas eu gosto de fazer uma correlação com o pato na lagoa, né? Que o estado dele, superficial na lagoa, parece que ele tá ali reluzindo, parece que ele tá, né, tipo assim, simplesmente flutuando. Mas os pezinhos dele embaixo da água, para ele poder se manter por cima da superfície, tá o tempo todo em agitação, em movimentação. E é isso, né, essa nossa percepção, que é, eu tô num estado de presença que eu preciso tipo, me alinhar a algo, e muitas das vezes a gente precisa se alinhar mais ao externo do que necessariamente ao interno, mas aí a gente faz o inverso, né? Volta nesse alinhamento interno, por quê? Porque o externo é você continuar se movimentando, é continuar batendo a patinha ali para poder estar sobre a superfície, para poder flutuar, né? E entrar num estado ali que aí sim entra, né? O que a Gabi trouxe, que não é nem o 8 e nem o 80, né? De que forma eu não consigo, eu não preciso, né? Ir para um lugar, né, isolado, então eu não vou para o Tibete para ser um monge, até porque lá eu vou ter que limpar meu banheiro também, vou ter que lavar as coisas, mas enfim, então não tem isso de, nossa, eu vou me isolar e não vou fazer mais nada, né? Não existe esse lugar, mas para muitas pessoas, nossa, ali é perfeito, né, para isso. E ao mesmo tempo também eu não preciso ficar vivendo, né, situações de caos e situações aí que me colocam em estados doentios, né, em estados onde... Então, talvez a gente imagine um 40, né, em vez de 8 ou 80, vamos imaginar um estado de 40 ali, que é um estado de movimentação contínua, né, mas é um estado de voltar para essa presença, até para nos reabastecer de alguma coisa, nem que fosse, né, nem que formos para mantermos ali a superfície, mas daqui a pouco criarmos uma outra percepção e um novo desenvolvimento de algo maior. Esse algo maior que faça sentido para a gente, sabe? Uma coisa, né? Porque os cavalos, eles pensam muito nisso, apesar deles viverem numa condição gregária como seres humanos, né? Mas meio que cada um se preocupa com si dentro de uma harmonia coletiva. Então eu tenho que continuar pastando, eu vou ter que continuar bebendo água, né? Isso. A mamãe ali, ó, eu tenho que agora desmamar. Por quê? Porque agora eu vou ter que ensinar também a pastar e a beber água. E assim, e se você, tipo, não aguentar correr daqui na esquina, né, de um predador, eu não posso colocar toda a minha geração e toda a minha manada em risco por conta de você. Então você vai permanecer, você vai ficar, né? Claro que no estado eu estou falando selvagem de ser, né? Sim. Depois a gente traz os cavalos para um contexto, né, de convivência com os seres humanos, e aí a gente já tem ali, né, uma adequação deles ao nosso meio. Então eles também precisam, né, da gente. Mas no estado selvagem, a gente vai para um outro lugar que seria pro extremo. É a mesma coisa que a gente colocar a gente na savana. E dá pra gente só um canivetinho e talvez um isqueiro e falar, cara, se vira, né? Talvez nós, seres humanos, que nos olhamos de uma forma assim, nossa, eu sou um predador absurdo, talvez nós não seremos tão predador assim, né? Junto com leões, junto com onça, talvez nós seremos mais presa do que predador. Então esse é o estado. O que você acha disso, Lê? Falar disso tudo é até difícil de resumir. Então, eu prefiro sempre falar do sentir, né? Sempre que qualquer pessoa traz esse nível de teoria, e aqui a gente tem um consenso que a teoria tem que se aplicar à prática, a gente não tem tempo a perder falando só de teoria, eu vou lá de novo no Sadhguru, porque isso me veio agora, porque foi algo que me despertou lá atrás, e eu trago até hoje. E tem a ver com a história da savana, de quem eu sou, qual é o meu lugar, qual é a minha pertença, o que é do outro, o que é meu. A natureza, a gente fazer uma reverência à sabedoria muito macro da própria natureza. Nós vivemos com uma consciência chamada Gaia, né? Terra, é um feminino sagrado. E olhar para isso de uma maneira como reverência, tudo isso é tão maior que todos nós, né? Ontem, conversando com o André, ele falou, eu só não topo uma coisa nas gravações, gravar fechado num lugar. Eu falei, esse menino é privilegiado mesmo. Ele tem o céu, né? E isso faz toda a diferença. Essa conexão, né?
com Momântia, que é o sol, com tudo isso que nos cerca, e nada disso é só místico, isso é real, para quem vive isso é real, essa conexão, né? Então ele fala um negócio que mexeu muito comigo no passado, num momento muito desafiador, de transição mesmo, em todos os níveis, e ele fala assim, que hora vocês vivem e deixam de sobreviver? Ele está falando dos animais. Que hora que vocês vivem e deixam de sobreviver? Vamos pensar juntos aqui. Quando nasce? Não. Quando nasce, alguém bate, a gente chora e dói, para respirar dói. Então, não é quando nasce. Então é na infância que vocês vivem, são felizes e leves. Não necessariamente, porque eu vou depender dos adultos se eles são salubres ou não, nessa condução. E mesmo assim vai rolar um trauma ou outro, não tem como. Né? Não, então é na adolescência, que aí você se libera. Não, na adolescência não dá para ser feliz. Porque na adolescência os hormônios e a confusão, e eu não sei se eu ouço meu pai, ou se eu ouço meu amigo, ou se eu ouço o TikTok, eu não sei o que eu faço, né? Não, então não é da adolescência, entendo. Então é na fase adulta, que vocês saem da adolescência e aí vocês são livres e felizes, né? E espontâneos. Não, peraí, porque aí a fase adulta, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter uma carreira, eu tenho que pagar os boletos. Então, não é tão simples assim na vida adulta. Ah, legal, entendi. Então, é na velhice. É na velhice que tudo acontece e vocês começam a viver. Veja bem, na velhice já não é também. Porque eu não sei se eu vou aposentar ou não, se vai ter uma grana, se alguém vai me tratar bem. E tem uma deterioração do meu corpo que eu não tenho poder sobre ela. Então, quando vocês vivem, aí o silêncio responde. Muito bom. Inclusive, fica para vocês aí uma lição de casa, depois desse episódio, essa pergunta e essa reflexão. Quando vocês vivem? Só de sobreviver. Arrasou. E no próximo episódio a gente vai trazer para vocês um pouquinho sobre tudo isso que nós conversamos aqui, mas também falando um pouquinho mais desse momento. Acho que é legal a gente trazer isso para as pessoas, né? Esse momento que talvez, né, as coisas ficam somente superficiais e a gente não entende o profundo. Os trabalhos, né, da qual algumas pessoas fazem ficam somente sobre o fenômeno ou vão nas abordagens somente técnica e não nessa profundidade de realmente viver verdadeiramente tudo isso ou trazer uma percepção antes de qualquer tipo de análise. E a gente vai trazer um pouquinho mais para você no próximo episódio, então, tá bom? Sentido, onde a natureza participa da conversa.